Agora, na Comunidade FM, programa Abordagem Regional, com Paulo Carvalho. Os fatos, prestação de serviços, opinião. Abordagem Regional. A notícia com responsabilidade. Se a felicidade não me acompanhar, adeus Paulistinha. Meio-dia, mais 4 minutos. Boa tarde para você. Estamos iniciando mais uma quarta jurídica. Eu ia falar executiva, legislativa para chegar no jurídica. Quarta jurídica. Hoje é dia 3 de maio. Muitas comemorações. Dia de Santa Cruz das Palmeiras, tem Santa Cruz da Conceição, tem muitas cruzes em nossa vida. E eu, antes de cumprimentar o nosso entrevistado, pergunto para ele, o rei Reinaldo Rocha, do que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Por quê? Adeus, a introdução? Porque hoje é dia do sertanejo, Paulinho. Olha que bem. Então vai ter um especial. Essa música, na minha concepção leiga, que mais personifica aí o sertanejo. Não é dia do cantor sertanejo, não. É dia do sertanejo, tá? Sabe o sistema que eu fui criado? Tô aqui cantando e longe escutando. Alguém tá chorando com o rádio e também a internet ligada. Ah, agora teria que ter internet, né? Além do dia do sertanejo, Paulinho, é dia do sol. Olha só, hein? Dia do Deus Sol. Para os incas, o sol era um deus. Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, onde você fala o que você quer, na hora que você quer, para quem que você quer, e você não é rechaçado, punido, processado, julgado, esquartejado por isso. Esquartejada na época da ditadura, tá? E também lá na Coreia do Norte usa-se muito o esquartejamento caso você fale contra o governo. Contrariado, mas não derrotado, eu sou bem guiado. Eu estou contrariado, Paulinho. Oh, meu pai. Tudo isso se comemora hoje, quando já se passaram 123 dias deste ano. A Lua está no quarto crescente e para o término de 2017 restam 242 dias. Eu já me cansei. Muito bem, meio-dia mais 6 minutos. Doutor Druziani, boa tarde. Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. Boa tarde. Boa tarde, Paulo Carvalho. Boa tarde, Reinaldo Rocha. Gostaria de deixar um abraço aqui também para o Vanei Marques, que fez um trabalho maravilhoso em mais uma manhã na Comunidade FM. E estamos aqui, apostos para mais uma quarta-feira de interlocução com os nossos ouvintes, para que possamos alavancar cada vez mais a nossa cidadania, especialmente no dia de hoje, onde se comemora, se há o que comemorar, o dia da liberdade de imprensa. Muito bem, falando em liberdade de imprensa, eu queria que o senhor fizesse um esclarecimento aos nossos ouvintes. A sessão ordinária, 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Porto Ferreira ocorreu ontem em virtude do feriado de segunda-feira, dia do trabalhador, dia do trabalho, dia 1º de maio, e a sessão aconteceu ontem. E dentro dos trâmites regimentais, os requerimentos, indicações, entre uma indicação e outra, o nobre vereador e presidente da Casa de Leis chama o assessor jurídico, Dr. Ivo Snauer, do qual está ouvindo o programa, e pediu para que eu transmitisse um abraço para o senhor. Muito obrigado, Ivo. Diz que ele gosta bastante de acompanhar os nossos trabalhos, né, diariamente, e parabeniza aí o senhor pela eloquência nas palavras durante os programas. Então estou transmitindo ao vivo, porque disse que eu faria hoje ao vivo para o senhor. Ele é um amigo muito especial e, portanto, é suspeito.
Muito bem. E dentro desses requerimentos e outros, o nobre presidente da Casa de Lei chama o assessor jurídico para tirar uma dúvida, informação, porque ontem, em primeira discussão, foi votado, né, um projeto para mudar uma modificação no Código de Postura do município em relação àquele assunto que nós já falávamos sobre a SEI, que no regimento interno rege uma coisa, no Código de Postura outra, em relação à comissão... No regimento interno uma coisa, na lei orgânica... Na lei orgânica outra, desculpa aí a colocação. E aí é para fazer uma adequação na lei orgânica do município, em virtude da formação de uma SEI. E como tem que ter duas votação, primeira e segunda discussão, e o presidente, na ânsia de agilizar, em virtude até da cobrança popular, né, muitos populares cobrando que se toma uma decisão rápida, ele queria marcar já para amanhã uma sessão extraordinária para que fosse votado e tão logo constituído novamente a SEI. E o doutor Ivo Snau, mediante a Constituição Federal, e é por isso que eu peço a intervenção do senhor, é uma coisa interna. Lei orgânica, regimento interno, e eles resolvem fazer uma alteração na lei orgânica do município. O que a Constituição Federal tem a ver com isso? Aí o doutor Ivo nada ao mesmo tempo. Passou o capítulo 4 no que rege dos municípios, o artigo 29, que vou lê-lo na íntegra para que o senhor possa nos orientar. O município reger-se-á por lei orgânica, votado em 2 turnos com o interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição, na Constituição do respectivo Estado. Ou seja, o que eu quero a explicação do senhor é exatamente isso, o interstício mínimo de 10 dias. O presidente queria votar em primeira sessão ontem e já na quinta a segunda votação, mas segundo o artigo 29 da Constituição que rege os municípios fala desse espaço mínimo, do interstício mínimo de 10 dias. E às vezes a população não compreende, doutor. Eu não posso infringir essa quantidade de dias? É isso? Paulo Carvalho. Interstício mínimo de 10 dias. Isso é matéria para uma aula numa faculdade de Direito. Não, mas nós uma não aula temos. Só a respeito disso. E para numa faculdade de Direito. O senhor pode me auxiliar no interstício, por favor? Estarei à procura. Alunos de Direito, aqueles que já estão versados nesta matéria. Não para nós, pobres mortais ouvintes da comunidade FM 105,9. Mas vamos a ela. Vou tentar traduzir da forma mais simples possível. A lei é para ser seguida. Até aí não falei nada. A lei é para ser seguida por quê? Porque ela visa resguardar vários direitos e postulados que toda uma comunidade entende que deva existir no Estado democrático de direito. Então, a lei não é algo que possa ser feito de qualquer maneira, em qualquer lugar e por qualquer pessoa. Óbvio. Posso dar um exemplo disso? As leis federais são feitas no Congresso Nacional. As estaduais, na Assembleia Legislativa. As municipais, na Câmara Municipal. Pode o Congresso Nacional fazer uma lei municipal? Não. A Câmara Municipal fazer uma lei federal? Não. E quem que diz isso? A Constituição Federal. Isso por quê? Porque estabelece-se uma regra mínima de como deve ser feita uma lei para que ela realmente atenda o fim para qual ela foi destinada. Que haja possibilidade de todas as pessoas envolvidas
na feitura dessa lei, possam de alguma forma ter pelo menos a possibilidade de interferir para que ela seja a melhor lei possível para todos. Deu para entender? Então, mutatis mutandis, ou seja, traduzindo para uma outra linguagem, é como se a senhora fosse fazer o bolo. Se a senhora quiser fazer o bolo, existe uma regra. É trigo, é pó royal, é leite, é ovo, é açúcar. Ponto. Se não tiver essas três coisas, não é bolo, pode ser qualquer outra coisa. Se a senhora trocar o trigo por arroz, não vai sair bolo. Se a senhora trocar o leite por pinga, não vai sair bolo. Então existe uma regra básica para ser feito aquilo que se chama bolo. Existe uma regra básica para ser feito aquilo que se chama lei. Se for feito diferente e quiserem dizer que aquilo é lei, não é lei, é um escrito qualquer. Repito, para garantir que toda a coletividade que tem interesse que a lei seja feita da melhor maneira possível, possa influir de alguma maneira. Bom, existem algumas leis que, pela sua pouca importância, elas podem ser feitas mais simplesmente. A lei, por exemplo, para autorizar a pavimentar uma rua de Porto Ferreira, é uma lei simples. Uma lei para autorizar aí a construir uma escola lá no bairro Independente, é uma lei simples. Por quê? Porque os interesses ali envolvidos não são de tal sorte tão importantes. São, mas não são tanto. Agora, uma lei para reger como é que vai funcionar a Câmara Municipal. Opa, peraí, é um dos poderes deste município. Então, portanto, tem que ser uma lei rígida, uma lei feita com todas as garantias de que aquilo realmente é uma coisa séria. Porque nós sabemos, e abrindo um parênteses, que já fazem muita coisa errada dizendo que é lei. Quantas leis a gente vê aí que a gente fala, pelo amor de Deus, fazer uma lei dessa, né? E já fazem, imagina se não tivesse esse regramento jurídico aí. Muito bem. A lei orgânica do município é a Constituição Federal do município. Assim como a Constituição Federal do país, ela é a lei máxima, e a Constituição Estadual é a lei máxima do Estado, a lei orgânica do município é a lei máxima do município. Ela rege tudo. Ela é aqueles pontos dos cordéis aonde, se estivesse num teatro de marionete, é o que toca todos os bonecos lá embaixo. Então ela é a lei máxima. Ela lá em cima, ela comanda tudo. E por isso, para mexer nesta lei máxima, há que se ter muito cuidado e um regramento jurídico muito restrito. Não pode ficar mexendo de qualquer maneira. Por exemplo, o senhor e a senhora tem algum familiar ou algum amigo que é um funcionário público aí? Tem, muito bem. Esse funcionário público, está escrito lá na lei que ele tem todas aquelas garantias lá para ser mandado embora, tem que provar que ele fez alguma coisa errada. Sabe disso? Então, isso está na lei orgânica do município. Isso está na Constituição Federal. Por isso que é respeitado, porque se não tivesse, meu amigo, não leu na letrinha lá do político, tá na rua. Então, existe lei para garantir o direito das pessoas. E quanto mais essa lei tem direitos mais importantes, mais a ela é rígida. A lei orgânica do município, portanto, repetindo, como é uma lei maior, ela rege todos os direitos do município de Porto Ferreira e seus munícipes. Ela é uma lei que, para mexer nela, tem que ter um regramento jurídico muito sólido. Não é de qualquer maneira que vai mexendo, não, pô. E por isso que a Constituição Federal, a Constituição do país, ela determina que para fazer ou mudar uma lei máxima de um município, tem que seguir algumas regras e alguns parâmetros e alguns prazos e algumas maneiras. Essas regras, parâmetros, prazos e maneiras, elas se prestam a dar a possibilidade dos munícipes ter tempo suficiente para saber o que está acontecendo e não na calada da noite levar uma facada nas costas e ir lá interferir. Não, peraí.
Teve uma primeira discussão aí para mudar um negócio da lei orgânica aí, que todo funcionário pode ir para a rua sem ter direito a nada. Não, opa, peraí. Vamos lá, na segunda votação a gente vai lá influir, porque não é bem isso que deve ser. Essa segunda votação, por isso é que precisa ter um espaço entre uma votação e outra votação, para dar tempo daqueles munícipes que tenham interesse em saber o que está acontecendo nessa alteração, poder influir nessa decisão. Este espaço entre uma sessão camarária para votar a lei orgânica ou uma alteração e a outra lei, a outra sessão camarária para confirmar a votação da lei orgânica ou da alteração, chama-se interstício. É isso mesmo, Reinaldo Rocha? Interstício. Olha, eu achei aqui 1, 2, 3, 4, 5 interstício. Interstício da histologia, pequeno intervalo, espaço ou fenda em tecido, estrutura ou entre células, espaço intercelular. Interstício na religião, intervalo de tempo entre a recepção de uma ordem sacra e a da seguinte. Interstício militar, termo militar brasileiro que designa o tempo mínimo que de um militar deve permanecer num posto ou graduação antes de ser promovido. Interstício trabalhista, é o intervalo de no mínimo 11 horas de descanso entre um turno de trabalho e outro. E o interstício na economia é o ramo econômico que surge em função de uma inovação no mercado. Portanto, tem interstício para escolher à vontade, tamanho, cor. Mas não confundamos, ouvinte. Interstício quer dizer espaço de tempo. Intervalo. Intervalo. Sim. E serve em vários casos aí. Meio-dia e meia nós teremos um interstício de apoio cultural. Exatamente, um intervalo. Esse intervalo serve para quê? Para que uma lei dessa, que é uma lei importantíssima, ela seja feita com serenidade, com tranquilidade, dando oportunidade de todos aqueles que queiram saber dela e influir para que ela seja da melhor maneira possível. Se fizer diferente do que está escrito na Constituição Federal, não vale. Agora vem a linguagem desse apresentador Paulo Carvalho, que fala para você, amigo ouvinte, que deveria estar no artigo, que na verdade a sessão camarária não poderá, para mudar a lei orgânica município, um intervalo inferior a 10 dias. É só isso, o interstício. Na verdade, é isso. Por quê? Porque vão alterar um artigo importante da lei. É como o doutor acabou de explicar. Senão não dá tempo de nós tomarmos conhecimento. E é por isso que eu estou divulgando na rádio. Se você não estiver de acordo, saiba que em menos de 10 dias não vai ter a segunda votação. E se você quiser influir em alguma decisão dos nobres vereadores, o fará nesse espaço. E também serve para aqueles que estão pedindo agilidade nos vereadores, que eles estão cumprindo a lei. Olha, por que já não faz, já não vota, já não decide, já não muda? Porque a lei não permite. É isso, doutor? Porque senão eles ficam cobrando dos vereadores que estão demorando, que estão dando mais prazo. Na verdade, a lei não permite. Eles têm que respeitar esse intervalo mínimo de 10 dias. Na verdade, ó pai, existe muita política envolvida em argumentos que acabam atrapalhando o entendimento da população. E isso a nível local, estadual, a nível federal. Não vejo aqueles que pretendem esclarecer as coisas, especialmente as jurídicas, fazê-lo com o distanciamento crítico que deve ser para esclarecer a população. Sempre o fazem com aquele viés político, puxando a brasa para cada um dos lados políticos que tem interesse, infelizmente. Muito bem. Falando em interesses políticos, semana retrasada nós recebemos o prefeito da cidade de Porto Ferreira, o Rômulo Ripa, e dentre os assuntos questionados foi sobre a anuência do prefeito em relação à venda da Odebrecht em Porto Ferreira. E segundo o próprio prefeito, Reinaldo, me ajuda, por favor, se eu me equivocar,
nas palavras, eu não vou usar sabiamente as palavras do prefeito, mas resumindo, ele disse: este prefeito não deu anuência porque eles não apresentaram documentos comprobatórios sobre a capacidade financeira da nova empresa, enfim, uma série de documentos que se fazem necessário para que o prefeito dê ou não anuência. Não deu anuência, doutor. E agora, manchete do Jornal do Porto, deste sábado, na verdade, na sexta-feira, né? O jornal agora é de sexta-feira, traz lá: o Grupo Odebrecht é vendido para a empresa, tem o nome da empresa, tudo certinho, que foi vendido. Mesmo, inclusive, tem como pegar o jornal ali para mim? Só para ler na íntegra a pauta, porque fala exatamente, doutor, que foi, mesmo sem anuência do prefeito, a empresa é vendida. Ou seja, o prefeito sai para nada. Vamos lá. Mesmo sem anuência do prefeito, o Odebrecht Ambiental anuncia a venda a Grupo Canadense. E aí vem o questionamento de novo da população, que já está cobrando dos vereadores a comissão especial de inquérito para analisar outras questões do contrato. A pergunta é: só o fato de não ter anuência do prefeito já acarretaria uma quebra de contrato e a prefeitura poderia romper o contrato com a empresa, doutor? Vamos passo a passo, devagar, serenamente. A notícia do jornal, bem interpretada, não diz nada. Vamos ler. Mesmo sem anuência do prefeito, Odebrecht Ambiental anuncia venda a Grupo Canadense. Não, mas a notícia é... Sim. Anuncia. Anunciar qualquer... Eu posso anunciar também que a Odebrecht está sendo vendida. Se vai vender mesmo ou não, e para a venda realmente haja necessidade da anuência, se isso estiver no contrato de concessão, e é bem provável que esteja, a venda mesmo, aí sim depende. Agora, anunciar a venda, a Odebrecht pode anunciar do jeito que ela quiser anunciar. Agora, vender é que vai depender do regramento jurídico. Eu vejo outro viés nesse posicionamento todo. Quem já ouviu falar, desculpa o senhor que está me ouvindo, a senhora que está me ouvindo, é um velho advogado aqui, é um macaco velho, né? Quem já ouviu falar na teoria do fato consumado? O senhor já ouviu? Não. Então vou explicar para o senhor. Fato consumado é o seguinte, é um negócio que não está muito bem feito, ainda não está muito bem esclarecido, muito bem resolvido, mas vende-se ou cria-se um clima de sorte a que aquilo já está feito, embora não esteja feito. Isso acaba causando uma publicidade, uma notoriedade, às vezes uma polêmica tão grande que a maioria das pessoas acham que não é fato consumado, já está, mas não está. Isso cria uma pressão para que aquilo que não deveria acontecer, mas as pessoas achando que já está acontecido, aconteça. É a teoria do fato consumado. Eu já vi muito disso na minha vida, então a gente tem sempre esse olhar para isso. Então anunciar que a Odebrecht anunciou a venda, não quer dizer nada. Anunciou a venda. Se tivesse a notícia, a Odebrecht vendeu sem a anuência, sim, aí eu já estaria falando aqui, o prefeito, pega aí o seu jurídico e tome as medidas jurídicas que devem ser tomadas. Já que a gente falou em prefeito, deixa eu só fazer o adentro aqui do posicionamento do prefeito em relação a essa notícia. O prefeito disse à reportagem do jornal que enviou quinta-feira, dia 27, um ofício à concessionária no qual questiona se o braço da empresa no município também foi vendido a Brooksfield, acho que é assim que pronuncia. Caso a resposta seja positiva, fica a expectativa, principalmente entre a população ferreirense, de qual medida será adotada pelo município. Então, na verdade, ele já mandou um ofício para questionar se foi... Para já constituir em mora. Isso. Juridicamente falando. Perfeito, perfeito. Um abraço aos procuradores lá do município, que eu não sei nem quem sejam, mas estão atuando aí com muita diligência. Agora sim, veja. Um município não pode proibir que uma empresa seja vendida ou não. Ponto.
Agora, o município, por contrato, pode garantir que a continuidade daquela concessão dependa da anuência do município, caso seja vendida a empresa. É que a gente encurta, a mídia tem, infelizmente, essa necessidade de encurtar o assunto para ficar mais fácil para o leitor entender a notícia. Mas, na verdade, o assunto é este. Existe uma concessão, essa concessão é para a Odebrecht, com certeza, neste contrato de concessão está escrito que é para a Odebrecht e, no caso de venda, o município, com toda a razão, tem todo o direito de analisar se esta outra empresa que está comprando a Odebrecht vai ter todas as condições realmente de continuar mantendo aquele contrato de concessão. Daí porque chama-se anuência. Anuência, a continuidade do contrato de concessão. Na verdade, não é a anuência para a venda do Odebrecht. O município não pode proibir venda, mas pode rescindir o contrato caso entenda que a empresa que adquiriu a Odebrecht não tenha condições de continuar o contrato. Isso deve ser uma das cláusulas lá do contrato de concessão. Aí, muito bem, o prefeito, então, através da sua assessoria, já ter notificado a empresa para os efeitos legais que a notificação serve. Muito bem. Bom, tendo em vista uma necessidade do doutor sair um pouco antes, Reinaldo, vamos atrasar um intervalo e aproveitar a presença do doutor, e depois a gente chama o intervalo e a gente se despede aqui da presença do doutor, que hoje tem um compromisso e ele tem que sair no máximo 15 para 1h da tarde. Doutor, ainda nesse assunto, que inclusive eu fui também muito questionado, assim, perguntado ali na Câmara Municipal, onde eu fui na sessão, e algumas pessoas ainda, amanhã não vai o advogado? Vai. Então pergunta para ele, porque há um clamor popular, muitas pessoas, em virtude daqueles acontecimentos, com o tratamento de esgoto, não com a água, não é concessão da água, o pessoal, nesse quesito, acho que nem reclama muito, né, Reinaldo? É verdade. Com raríssimas exceções, às vezes alguns abusos na cobrança. A qualidade da água e o fornecimento está tranquilo. Às vezes questiona-se no quesito o valor, né, da tarifa. O valor, é verdade. Mas isso em relação à tarifa de esgoto. Exatamente. De esgoto que incêndios, que exatamente. Inadequada. E aí, doutor, a pergunta é, eu vou até me ater aqui à reportagem do Jornal do Porto, um abraço aí para o João Roberto Bellini. E foi colocado e baseado, a pergunta foi feita em cima da notícia do jornal. Contrato da Odebrecht foi assinado por delator e por diretor com nome citado em lista de siglas. O contrato 55/2011 entre a Prefeitura e a Foz do Brasil, que depois mudou o seu nome para Odebrecht Ambiental, foi assinado em 4 de agosto de 2011. Constam do instrumento 5 assinaturas do então prefeito Maurício Spontoazzi, como responsável pelo poder concedente, Guilherme Pampolha Pascoal e Paula Alessandra Bonin Costa Violante, pela concessionária, e de 2 testemunhas, sendo a primeira um servidor de carreira da prefeitura e a outra do nome de Fernando Ariane Mangabeira Albernaz, então diretor da Odebrecht. Guilherme Pascoal, que foi diretor da Odebrecht em São Paulo, ganhou as manchetes nas últimas semanas ao aparecer como um dos delatores. A pergunta é exatamente essa. Qual o peso para uma rescisão de contrato, tendo tanto um representante da Odebrecht quanto o advogado e ex-diretor do Departamento de Obras da Prefeitura, Edson Pudense, que seria o coordenador da campanha do Dr. Saldanha, serem mencionados como participante de uma suposta corrupção? Nenhuma. É o que eu falava agora há pouco. Esse viés político, no sentido de explicar as coisas jurídicas, não explica, só complica. Enquanto representantes da empresa e representantes do órgão público, em tendo assinado esse contrato, e esse contrato em si, esse negócio jurídico feito entre a prefeitura e a empresa, não tiver nenhuma irregularidade, não há problema nenhum quanto a isso. Tá? Nós temos que tomar cuidado em ver as coisas realmente como elas são. O problema da Odebrecht é um problema em relação
a corrupção de agentes públicos. Se constatada a corrupção desses agentes públicos citados aí nessa assinatura, e em virtude desta corrupção é que houve a assinatura do contrato, sim, vai questionar o contrato, vai anular o contrato. Agora, fato de eles terem sido citados numa lista lá, não sei aonde, por si só não deve ter conotação de anulação deste contrato específico. Ah, doutor, mas na internet, no Facebook, nas redes sociais, diz lá que é motivo de rompimento de contrato, doutor. Então faz assim, você leia lá na internet, veja lá na internet e depois liga 105,9 ou então www.radiocomunidade105.com.br e se informe realmente das besteiras que colocam lá na rede social. Existe alguma besteira na rede social, Reinaldo Rocha? Olha, acho que a grande maioria, Paulinho. A grande maioria, principalmente essa história da baleia azul aí, que é uma coisa fora do comum, e tudo as coisas que acontecem hoje em dia, principalmente com os nossos jovens, leva a acreditar que é a famosa baleia azul. Falando em baleia... Aliás, está em extinção, coitadinha da... Falando em baleia azul, doutor, existe algum tipo de punição para essas propagações desse Sim. tipo de... E como detectar pelo ID? A polícia tem mecanismo para chegar lá? Deveria. A polícia técnica, hoje muito mais estruturada do que no passado, tem feito muito em relação à pedofilia, vários crimes que se materializam através da internet. Então, teria que ter muito mais. Mas tem sim. Um dos crimes que ocorre aí neste caso, poderia ser caracterizado, é a instigação ao suicídio. Alguém que instiga outrem a praticar o suicídio comete um crime. Então tome cuidado você, viu? Eu já tive a oportunidade de advertir alguns amigos aí que ficam reproduzindo coisa que cai no WhatsApp, em rede social, porque eles vão no emocional. Ah, nossa, eu vou reproduzir isso aqui, vou distribuir para meus amigos. Muito cuidado, viu? Porque você pode estar cometendo um crime aí e nem sabe. É porque, na verdade, e quando você recebe isso no seu WhatsApp ou no Face, é feito um pedido. Por favor, ajude a divulgar, chegar a informação ao maior número de pessoas. Eu quero até achar Posso dar alguns exemplos? Pode. Aquela sim. senhora que morreu lá em Praia Grande, vítima de pessoas que achavam que ela é que tinha cometido um crime, quando na verdade não era. Muito cuidado, tá? Existe uma preocupação muito grande das pessoas em relação a passar foto de pretensos suspeitos para que as pessoas se acautelem. Olha, se essa pessoa passar na sua casa, mas muito cuidado, viu? Muito cuidado, porque às vezes não é bem isso. E aí você que retransmitiu, você está cometendo um crime. Muito cuidado. Muito bem, 12:36. Deixa eu trazer uma informação da Polícia Militar. Essa é fonte oficial do assessor de comunicação da Polícia Militar de Porto Ferreira, Osni Martins. o cabo PM Osni Luciano Martins. Abraço, Osni, saudade. Que diz o seguinte, a nota: muitas pessoas têm compartilhado uma mensagem dizendo que foi a Polícia Militar que informou que um grupo de pessoas estão passando nas casas para medir tireoide e etc. Alguns para o teste de glicose, enfim. A mando de tal de baleia azul, informo que a Polícia Militar de Porto Ferreira não repassou nenhuma informação ou alerta desse tipo em Porto Ferreira. Nosso canal de comunicação é oficial e o nosso Facebook da Polícia Militar de Porto Ferreira ou através da imprensa local. Cabo PM Osni Luciano Martins, Relações Públicas e Assessoria de Imprensa da Polícia Militar de Porto Ferreira. Bom, por isso que o doutor acabou de dizer há pouco. Então, antes de você acreditar nessas palavreados que são repercutidos nas redes sociais, ligue para cá. Né? A gente vai ter com certeza a fonte, pelo menos daqui de Porto Ferreira, no caso o PM... Cabo PM Osni, ele é assessor de comunicação e ele fala em nome da instituição. É isso, doutor? Sim. A instituição é que prevalece nesse caso. No Sim. caso aqui, obviamente, o assessor de comunicação. 2 dicas, querido ouvinte. Primeiro,
Não faça nada movido pela emoção quando se trata de coisa séria. Movido pela emoção, você dá um abraço, manda um beijo, coisas desse tipo. Coisas mais sérias, faça com a razão. Esse negócio de ficar repercutindo coisas aí, e pessoas e suspeitos disso e de aquilo, isso é muito mais sério para ser feito pela emoção. Ah, porque esse safado, desse bandido, não sei o quê, eu vou colocar foco. Muito cuidado. Isso é emoção, isso não é razão. Primeiro isso. Segundo, coisas sérias, deixa para quem sabe o que fazer. Questão de segurança pública, deixa para a segurança pública. PM, Polícia Civil, Guarda Municipal, colabore com elas. Questão de segurança pública depende de todos nós, sim, mas enquanto colaboradores, não como fazedores de segurança pública. Não vai sair por aí caçando bandido, não. Informe as instituições. Faça isso. Eles, sim, sabem como fazer, estão preparados para fazer e fazem da melhor forma possível. Não vai se meter onde você não entende, pelo amor de Deus. Muito bem, deixa eu aproveitar que eu estou aqui com as informações do OSNI. Um homem foi preso, agora de manhã, em flagrante pela Polícia Militar, no bairro Porto Belo 1, acusado de tráfico de drogas. Ele foi mandado para a cadeia. Lembrando que antes de ontem, né, nós fizemos uma informação também, uma prisão em flagrante ali no bairro Jardim Anésia, na passarela do Jardim Anésia, e os miliantes tiveram aí uma perda de cerca de 4 mil reais, eram 300 e pouco. É pouco, mas 4 milhões. Mas é a atuação da Polícia Militar que tem desenvolvido um trabalho fantástico nas últimas semanas, e muitas prisões estão sendo deflagradas em virtude desse trabalho exemplar da Polícia Militar aqui de Porto Ferreira. Doutor, eu sei do compromisso do senhor, então deixo os microfones para que o senhor faça a despedida. Lembrando que eu vou continuar aqui com o Espaço Jurídico. O doutor preparou um vasto material, Reinaldo Rocha, para que nós possamos aí falar sobre algumas questões do Código de Defesa do Consumidor. Temos é específica sobre a devolução em dobro de quantias cobradas indevidamente. Isso é muito importante, viu? Porque o consumidor às vezes não sabe que ele tem esse direito também de receber em dobro aquilo que lhe foi cobrado indevidamente. Paulo Carvalho está com o material e vai me substituir nesses instantes finais do Espaço Jurídico, com toda a competência que lhe é peculiar. Um abraço a todos, me desculpe estar saindo, mas realmente são compromissos aí inadiáveis. Muito bem, faltando 10 minutos para 1 da tarde, o programa de quarta-feira, você sabe, abordagem regional, o Espaço Jurídico. O doutor Druziani teve um compromisso e saiu um pouco mais cedo, mas deixou um material preparado para que nós pudéssemos transmitir para você, amigo ouvinte. E eu peço aí para o Reinaldo colaborar com a gente para fazermos um diálogo, trazendo as informações sobre o que está previsto no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que é a devolução em dobro. E veja que você, amigo consumidor, tem esse direito. A vítima dessa prática abusiva tem direito à devolução, Reinaldo, em dobro do que foi pago por ela em excesso. Não basta que o cliente seja cobrado a mais para ter seu direito. A devolução em dobro só se aplica quando o consumidor já pagou a conta cobrada indevidamente ou com o valor excedente. Assim que perceber o erro, o consumidor terá direito à reparação. Bacana isso, hein? Bacana. E só o valor da cobrança indevida é que se irá receber em dobro, tá? A restituição em dobro diz respeito apenas ao que foi cobrado a mais. Um exemplo para você entender. Se o valor da sua fatura deveria ser de R$200, mas foi cobrado e pago 250, ou seja, R$50 a mais, o consumidor tem o direito de receber 100, porque foi 50 a mais, né? Lembra aquele 50 da música? Pois é, se ela der 50 para você, você pode pedir 100 aí, tá certo? Ou seja, o dobro do que foi pago a mais. Não é que você vai receber 500, não. Você pagou 250, vai receber em dobro 500. Não. Você vai receber em dobro aquilo que você foi pago a mais.
Bom, em qualquer caso, né, se aplica a devolução em dobro. Sim, em qualquer caso aplica. Em qualquer situação que você pagar mais, aplica. Por exemplo, taxa de água, de luz, telefonia, internet, etc. Inclusive, recentemente, Reinaldo, só fazendo um parênteses aqui na informação, eu vi publicado nas redes sociais uma tarifa, já que a gente estava falando da Odebrecht, de uma conta onde o munícipe estava com a mesma conta, o mesmo valor, o mesmo consumo e uma divergência de valor. Então, se for comprovado que ele está pagando a mais do valor que deveria ser cobrado, ele terá direito à devolução em dobro. No caso, uma fatura era 100 e pouco, outra dava 200 e pouco. Então, precisa ver qual ele pagou, né? E se ele pagou a mais, aí ele tem direito à devolução em dobro. Bom, se cobrados indevidamente, deverão ser restituídas em dobro. Lembrando, Reinaldo, que as diferenças cobradas a maior, né, indevidamente, também devem ser restituídas em dobro. Interessante, né, cara? Cobrou a maior, que nesse caso que eu estou falando, né? Certo. São duas faturas no mesmo endereço, no mesmo dia, com o mesmo vencimento. Vamos imaginar que o cliente, o consumidor, tivesse pago a maior. Certo. Ele terá direito na devolução da maior, em dobro da maior. Sem dúvida, sem dúvida. A empresa também que fez a cobrança errada é sempre obrigada a devolver em dobro. O Dr. Druziani, né, respaldado aí pela orientação do Instituto de Defesa do Consumidor, diz que ainda que não tenha havido má-fé da empresa, a restituição deverá ser em dobro. Ou seja, não tem chororô. Tá certo? É sempre em dobro. Porque pode ter sido um erro de digitação, um erro de impressão. Sim, sem dúvida. Um erro do próprio funcionário. Não é verdade? A empresa não teve a pré-intenção de lesar o consumidor, mas se o erro ocorreu, é isso que eu entendi? Exatamente. Será que isso vale também para produtos em supermercado? Por exemplo, você vai lá na prateleira, pela etiquetinha tá R$10. Você passa no caixa, é cobrado 15. Será que é válido na hora isso também? Mas aí, pelo que eu entendi aqui logo no início do Código 42, você tem que efetivar o pagamento. Sim, você passou pelo caixa e pagou. Se você constatar e ver, já teria que ser restituído em dobro. Em dobro, é verdade. Está na lei. Bom, e se o valor cobrado indevidamente ensejou inclusão ilícita de inadimplentes, exemplo, SPC, Serasa, o consumidor terá direito à indenização também pelo vexame, viu? Olha só, de repente você cobrou a mais e foi indevidamente incluído seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, e se você passar por algum tipo de vexame, também cabe aí uma indenização. E tem mais, viu? Além da cobrança indevida, a maior, se outros prejuízos resultarem ao consumidor, também cabe indenização. A indenização será correspondente a tudo que o consumidor sofreu. O sofrimento pode ter sido meramente psicológico, chateação, constrangimento, ou pode ter sido até material, ou seja, gastos com consertos, reparos, viagens, perdas de dia de serviço, negócio e tudo mais, cabe aí a indenização. Muito bom. Só o valor singular cobrado indevidamente é restituído em dobro? Não. O valor é cobrado a maior, quer seja integral ou aquela diferença maior. Deve ser restituído em dobro e acrescidos de juros e correção monetária até a data efetiva da restituição. Ou seja, o valor cobrado a maior é calculado dobrado e esta soma e mensalmente acrescida de juros e correção monetária até o efetivo pagamento. Atenção, hein? Além da restituição em dobro, com juros e correção monetária, mensais, o consumidor tem direito à indenização. Ou seja, vai entrar mais uma graninha aí para você, né? Então fique atento nos seus boletos em supermercado, que a história não é tão simples assim de se resolver, não. Porque tem um mercado aqui em Porto Ferreira, não vou citar nome, logicamente, que é mestre em estar um preço na prateleira e ao chegar na boca do caixa... surpresa! Não é mais aquele preço, tá certo? Então, é mais ou menos por aí. É que geralmente o que acontece no supermercado, quando a gente percebe isso, olha só,
é que não há a má fé também do cliente consumidor. Porque quando ele percebe, ele não paga. Ele fala, não, peraí, lá na gôndola está marcado outro preço, então ele não chega a efetivar o pagamento. Exatamente. Aí o que acontece, o supermercado já subtrai o valor a mais e ele paga o valor que está na gôndola. Exatamente. E o cliente se dá por satisfeito. O que ocorre aqui tem que ser efetivado o pagamento. Então, pagou. Fica esperto então, ó, se tiver um preço legal e a diferença for bacana, pague, né? Faz parte pagar aí você pega um dinheirinho a mais para você. Não ensina a fazer falcatrua, isso aí não é falcatrua, é fazer com que o supermercado trabalhe direito e honestamente. Mas aí você está induzindo. E tenha um serviço de primeira. Você está induzindo o cliente a ser tão corrupto quanto o mercado. Estou induzindo o supermercado a criar vergonha na cara e colocar funcionários que realmente trabalham direito. É só nesse supermercado que acontece isso. Nos outros eu não vejo reclamação e nem ouço reclamação nesse sentido. É só nesse um, que logicamente eu não vou dizer o nome, mas, poxa, todo dia acontece reclamação no supermercado, além do atendimento, né? O atendimento é numa velocidade que eu vou te contar. Tartaruga Ninja perde longe. Gente, infelizmente chegamos ao final de mais uma edição da nossa Quarta Jurídica. Amanhã temos aí a participação no Abordagem Regional do Espaço Saber, professor Berck. Ele ficou de encaminhar aqui um pequeno briefing do tema e acabou... Um pequeno bife essa hora vai bem, hein? Briefing é um termo marqueteiro. Fiquei tão empolgado que ia comer que um bife rapaz. Algumas informações... Com essa crise faz tanto tempo que eu não vejo um bife, cara. Olha, eu me empolguei agora. Algumas informações sobre o tema. Então, por favor, fale o nosso português. O doutor já se foi embora. Voltemos para o nosso português, vai. Eu queria falar chique, rapaz. O Ber ficou de mandar algumas informações. Não queria falar chique, você me magoou, poxa. Pô, você machucou agora. Algumas informações sobre o nosso bate-papo de amanhã. Você lembra qual que é o assunto? É as reformas, não é isso? Gestão. Não, amanhã nós íamos falar com a professora, que é aquela... sim, a professora Fátima de Assis, as reformas que virá trabalhistas, junto com o Berck, que vai falar sobre a reforma previdenciária. Que estão ainda na tramitação. Sim, ela vai nos mostrar pra gente o tamanho que vai ficar a nossa conta para pagar para a Previdência e vai tentar aí nos fazer entender que, uma vez começando a trabalhar, você vai trabalhar até morrer, tá certo? Tá certo? Você vai trabalhar até morrer. O Belchior já fez isso. Ele estava compondo música e morreu, tadinho do Belchior. Já estava dentro da lei, trabalhou até morrer, tadinho. Que Deus o tenha. Então, gente, amanhã um espaço saber. Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, é importante você ficar atento para que nós possamos fazer as nossas devidas cobranças. Todo mundo tem direito de se expressar, inclusive pelas redes sociais, mas já que você vai fazer, que o faça com conhecimento, para depois você não cair no ridículo também, de virar chacota, não é isso, Reinaldo? Porque se você faz uma informação, o pessoal vai tirar sarro de você mesmo. Então, pelo menos você tem a informação consciente de uma pessoa que é estudada, ela é professora, é gabaritada, a exemplo do professor Berck, que vai trazer algumas orientações, caso você queira fazer os questionamentos, que ainda dá tempo, porque está sendo tramitado, vai ser votado nas esferas federais, e é importante que, se for fazer alguma coisa, não fazer o que fizeram na última sexta-feira. Vamos parar. Importante, a manifestação e a greve é lícita. O que não pode é algazarra. Teve lojas com vidros quebrados. O que o dono da loja, o comerciante, tem a ver com o problema da reforma? Ele também vai ser prejudicado com essas reformas. Então nós não podemos extravasar a nossa raiva, a nossa mágoa em bens de outro. Não tem lógica, né? Mas tudo isso está no pacote de uma coisa chamada impunidade. Os que fazem isso sabem que não vão ser punidos, né? Então, vamos quebrar a vontade. Assim como também o pessoal da Lava Jato já sabe que não vai ser punido. Já começou a soltar gente, Eike Batista, Zé Dirceu, né? Então... Falar em impunidade, Reinaldo, vou só extrapolar um minuto aqui e pedir a sua opinião. Eu, ainda há pouco, conversei com o Dr. Rodrigo Sanderson, que participou com a gente aqui numa sexta-feira, respondendo algumas questões sobre a saúde do tubo digestivo. E dentre o nosso bate-papo, eu fiz um questionamento em relação à nossa amiga, a Maria Antônia, que foi
submetida a uma cirurgia em virtude de um disparo de arma de fogo que acabou afetando, né, toda a interior, entrou de um lado da perna, saiu do outro, acabou perfurando o reto, enfim, houve aí um dano muito grande. E ele acabou fazendo a cirurgia. E a indagação, ela está bem, graças a Deus, eu vou passar lá, ela ficou de redigir um texto para a gente ler aqui para vocês. Mas o que eu quero falar é que o próprio doutor Rodrigo fez uma observação. Falou, olha, o cidadão que deflagrou os tiros, ele foi pego logo em seguida. Só que ele argumentou o delegado, e o delegado soltou. É que está na lei. Além de ser menor, né, já não pode ficar preso. Quer dizer, infelizmente, é a legislação, que era o que o doutor está falando. Quer dizer, está na lei, às vezes tem algumas leis absurdas, por isso que quando vai fazer alguma alteração na lei maior do município, tem tantos cuidados para não inserir também num erro de acabar criando uma coisa que não serve para nada. Exatamente. E ele ainda falou, olha, na minha opinião, tá? Vou reproduzir aqui as palavras do Dr. Rodrigo Sanderson. O jovem, ele é capaz de votar, ele é capaz de fazer filho e tem que ser preso também. Sem sombra de dúvida. Seria feito justiça, né? Mas enquanto nós tivermos essa cambada lá no nosso Congresso, no nosso Senado, vai continuar desse jeito. Bandido fazendo lei para bandido. Ou alguém discorda de mim? Tá certo? Amanhã a gente tá de volta.